Vamos lá, eu vou mudar aqui a folha para um outro diagrama. Perfeito? Vamos lá. Mudei aqui. Agora veja bem. Vamos. Aqui eu tenho dois diagramas elétricos, tá ok? E esses dois diagramas elétricos, um é para a unidade condensadora, onde eu tenho o compressor na unidade condensadora e o motor ventilador do condensador. Então eu tenho o compressor como um componente da refrigeração e o motor ventilador do condensador, nesse diagrama. Como é um diagrama de comando elétrico, o compressor e o motor ventilador, ele funciona, ele vai ser acionado com carga de potência. Tá ok? Então, na live anterior, eu falei de compressores, né? Falei aí do ciclo frigorífico. Então, nós temos lá um compressor que a carga de potência não está simbolizada aqui neste diagrama. Por quê? Porque aqui é só a parte de comando, entender a lógica de comando. Então, vamos entender essa lógica de comando. O compressor tem que ser protegido. Sempre. Porque se ele quebrar, parar de funcionar, não promove refrigeração na câmara frigorífica. Então, como que o compressor vai ser protegido? Eletricamente, eu tenho alguns componentes que protegem o compressor. Componentes elétricos, tá ok? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho a alimentação L1 e L2, as duas linhas de alimentação de comando elétrico, em 220 volts em corrente alternada. Este disjuntor de comando, ele, uma vez acionado, né, fechei o contato do disjuntor aqui, uma fase ela já vai alimentar diretamente as cargas, contatora do compressor, K1 aqui é a contatora do compressor. Ele está alimentando um relé temporizador com retardo na partida, 0,5 segundos esse temporizador. E ele está alimentando também um relé falta de fase. O relé falta de fase monitorando esse comando, porque o compressor, sendo trifásico, 3 fases de alimentação no compressor, ele vai necessitar de um gerenciador de fase. Então, este gerenciador de fase está sendo alimentado também para garantir que esse contato do falta de fase mude. Então, vamos aqui na próxima fase. Só nesse diagrama, tá? De lá eu já vou explicar. A outra fase passa pelo disjuntor, passa por um interruptor, liga-desliga lá no quadro elétrico, na condensadora, na unidade condensadora. Esse contato fechado alimenta a outra fase no relé falta de fase, alimenta a outra fase do relé temporizador, e aí ele começa a contar o tempo. E o gerenciador de fase aqui, falta de fase, monitorando a instalação elétrica. Esse interruptor fechado, o falta de fase fechado, ele fecha o contato entre 12 e 11, permitiu a passagem. O relé temporizador conta o 0,5 segundo, fecha o contato entre 15 e 18. Esse contato 15 e 18 fechado permite que o meu controle de pressão e segurança do compressor, que é um pressostato, tanto para a linha de alta pressão e a baixa pressão, ele permitindo passagem, né, estando em operações normais a unidade condensadora,
Quando eu digo normal, é dentro das faixas de segurança, a faixa com que o compressor vai funcionar. Esse contato fechado faz com que a tensão elétrica continue passando por um relé térmico. Esse relé térmico ele é ajustado, selecionado em função da carga do compressor. Então esse relé térmico, ele em contato fechado entre o 95 e o 96, vai alimentar a contatora, que por sua vez ela vai acionar a carga de potência e o compressor liga. Consequentemente, o motoventilador do condensador vai ligar também. De uma maneira segura, o compressor e o motoventilador do condensador em operação. Qualquer um desses contatos, seja ele de controle e proteção, abrir, o compressor desliga. Se eu, por conta própria, necessito desligar a instalação, desligar o compressor, a unidade condensadora, eu abro o contato do interruptor, para de funcionar a instalação. O interruptor está ligado. Vamos lá. O interruptor está acionado. Porém, faltou uma fase na rede de potência, RST. Faltou uma fase na rede, o falta de fase ele vai detectar e o contato que uma vez estava fechado entre 12 e 11, ele abre para o 10. E interrompe a circulação, interrompe a continuidade da corrente elétrica, fazendo com que a contatora desligue. Por sua vez, o compressor para de funcionar. Em condições normais, não faltou fase, não teve problema no gerenciamento de fase, mas o relé temporizador ele perdeu a configuração, parou de alimentar o relé. Esse relé também pode abrir. E toda vez que eu desligo o comando de alguma maneira e religo, reseto, ele conta o tempo para não acionar a carga de uma vez. O relé fechado, temporizador, eu tenho os controles de pressão. Foquem aqui. Vou dar uma atenção maior nesse ponto aqui, tá ok? Essa é uma tensão maior. O compressor ele tem que estar protegido contra altas e baixas pressões fora da sua faixa de operação. Fora da faixa de operação, quando eu digo, é fora dos limites operacionais seguros do compressor. Nós chamamos isso de um diagrama, o envelope do compressor. Então, se o compressor saiu fora das faixas que eu ajustei, que é a faixa segura de operação, os controles de pressão eles atuarão. Uma vez atuou, o contato abre. Contato abriu, protege o compressor. Numa condição que não houve problema de pressão, nem alta nem baixa, mas eu tive uma sobrecorrente, uma sobrecarga num motoventilador, num compressor, e aí eu tenho um monitoramento aqui do relé térmico, e esse relé térmico ele atua por desbalanceamento de fase, aumento da corrente elétrica, aí ele vai abrir esse contato 95-96, também desligando a contatora do compressor. Pois bem, eu tenho várias seguranças aqui para proteger o compressor, a unidade condensadora, no ciclo de refrigeração. Esses componentes aqui formam um resumo de falha. Qualquer falha que houver no comando vai desligar o compressor. Vai desligar o compressor para protegê-lo. Aí a necessidade de diagnosticar os componentes para colocar o sistema novamente em operação, caso alguma das falhas ocorra. Tá ok? Então, dessa forma,
o compressor é protegido. Numa condição de operação normal, onde eu tenho o compressor ligado, recorda-se lá no primeiro diagrama que eu mostrei da câmara frigorífica, o compressor ligado, rebaixando a temperatura da câmara frigorífica, da câmara fria. E aí, quando atingir a temperatura que a câmara está programada, uma válvula de bloqueio no evaporador vai se desenergizar a bobina dessa válvula. A válvula é uma válvula solenoide, ela vai bloquear a circulação do fluido refrigerante. O compressor até então não entendeu isso ainda. Por quê? Porque vai começar a baixar a pressão, porque eu tenho um bloqueio na linha programado, eu provoquei esse bloqueio quando atingir a pressão no pressostato de baixa já pré-programado, esse contato vai abrir. Isso não é uma falha, isso é um controle. Então, o pressostato abre porque atingiu a pressão necessária para desligar o compressor. Esse pressostato abriu, o compressor para de funcionar, porque houve o recolhimento de líquido. E aí este conceito aqui nós chamamos de pump down, recolhimento de líquido. Uma vez subiu a temperatura da câmara, porque ela está sendo utilizada, abre porta, entra com produto, sai com produto, eleva-se a temperatura da câmara, atinge o valor de set point e aí a câmara liga, aciona, energiza a bobina da válvula solenoide, libera a passagem do fluido refrigerante, a pressão tende a equalizar, a subir no sistema. Uma vez a pressão subiu na parte de baixa, pressão na sucção do compressor, esse contato volta a fechar. Esse contato fechou, significa que o compressor vai ligar novamente, ligando o compressor, fazendo com que o sistema volte a operar. Esse é o conceito de proteção de comando elétrico para compressores na linha comercial, na linha de câmeras frigoríficas especificamente.